Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula e nessa aula falaremos sobre como que você reconhece quando nós temos uma proposição simples de quando nós temos uma proposição composta. E você diria, Johnny, eu já sei fazer isso, né? Proposição simples é aquela que tem só uma proposição e a composta é aquela que tem duas ou mais. Isso aí eu já sei. Calma, cara. Se fosse tão fácil assim, você há de convir que eu não faria uma aula inteira só sobre isso, né? O que acontece? O autor é muito perspicaz, o autor é muito bravo. E ele faz o quê? Ele cria uma proposição bem curtinha. E ele fala que é proposição simples. E você olha para ela, parece proposição simples. E você vai ver, ela é composta. E às vezes, ele cria uma proposição bem comprida. Aí você pensa, é proposição composta. Vai ver, ela era proposição simples. O autor cria proposições para confundir você. Mas tem como me confundir? Tem, cara, tem como confundir. O autor é tão bom e ele sabe tão bem onde nós temos falhas que ele engana muita gente e até professores de vez em quando. Para que você não caia nas pegadinhas e você sempre consiga diferenciar o que é proposição simples do que é proposição composta, eu te dou uma explicação bem legal e bem completa agora, fechou? Coloco aí em sua tela, temos então essa tela aqui, e aí nós temos o seguinte, ó, diferenciação, proposição simples de proposição composta, certo? E aí nós temos lá isso aqui, ó, existe primeiro uma regra geral e uma exceção. Diferenciação daquilo que é, me perdoe só um instantinho, diferenciação da proposição simples da proposição composta. E aí como que você faz isso? Existe uma regra geral e eu preciso que você aprenda a exceção. Qual é a regra geral? Se aparece qualquer conectivo ou um sinônimo de conectivo, você vai dizer que essa proposição é uma proposição composta, fechou? Simples assim, cara. Apareceu conectivo? Composta. Apareceu sinônimo? Composta. Dá exemplo, prof. Tá aqui, ó. Vou ao parque ou fico na pizzaria. Achei, prof. Conectivo ou. Achou conectivo? Essa proposição é uma proposição composta? Dúvida nenhuma. Beleza, entendi por enquanto. Ou vou ao cinema ou estudo português. Eu tenho um conectivo, ó, ou. Olha as duas proposições. Vou ao cinema, primeira proposição, estudo português, segunda proposição. Essa proposição é uma proposição composta. Beleza, tranquilo, prof. E outra, né? Você poderia decompor, você poderia desmembrá-las, não é? Ó, vou ao parque, seria a primeira proposição. Fico na pizzaria, seria a segunda proposição. Por enquanto, tranquilidade. Se caio de bicicleta, então machuco a perna. Achei o conectivo. Achou o conectivo, não tenha dúvida. Essa proposição é uma proposição composta. Beleza, Johnny, tranquilo por enquanto. Próxima. Passei no concurso se e somente se sou do time Johnny Zini. Achei o conectivo, prof. Achei o conectivo, sei e somente se. Se eu achei o conectivo sei e somente se, essa proposição é uma proposição composta. Vou à balada e não beberei. Achei o conectivo. Achou o conectivo, essa proposição é uma proposição composta. E você pensaria, mas é muito fácil, né, Johnny? Porque eu já conheço os conectivos. Eu já conheço todos os sinônimos dos conectivos, né? Porque você, vendo as aulas anteriores, você já foi apresentado a cada um dos conectivos. Você já foi apresentado a cada um dos sinônimos dos conectivos. Apareceu conectivo ou apareceu sinônimo de conectivo, é proposição composta. Qual é o problema? Até agora eu não estou entendendo. Para que uma aula só sobre isso? Então vem cá, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O problema é que o autor vai para você e ele usa a exceção. Qual é a exceção? Conectivo e. O conectivo e, ele fura essa regra às vezes. Por quê? Porque se aparecer um conectivo e no sujeito
Ou, se aparecer o conectivo e dentro de uma enumeração, essa proposição será uma proposição simples, mesmo que nela esteja o conectivo e. São somente duas situações, grave, no sujeito, e aí será um sujeito composto, ou na enumeração. E aí, claro, eu vou te explicar quais são esses dois casos. Dê uma olhadinha comigo, ó, venha pra cá, para esse caso aqui. Eu vou lá e digo assim: Paulo estudou matemática, física, química e português. A grosso modo, se eu perguntasse, tem conectivo? Você diria assim, tem conectivo. E eu perguntaria, quem? Você diria, conectivo e. Essa vírgula é outro conectivo e. Essa vírgula é outro conectivo e. E aí, portanto, eu tenho três conectivos. Só lembrando a você, né, que lá na língua portuguesa, a vírgula não é um conectivo. Para nós, da lógica, a vírgula é um sinônimo do conectivo e, lembre disso, né? Então, a vírgula, dentro da lógica proposicional, é um sinônimo do conectivo e eu chamo de conectivo mesmo. Portanto, se eu pergunto, né, grosso modo, olhando rapidamente, tem conectivo? Você diz sim. 1, 2, 3. Só que essa proposição é simples. Sabe por quê? Porque essa vírgula aqui e esse e aqui, eles estão aparecendo dentro de uma enumeração. É uma enumeração daquilo que o Paulo estudou. E quando o conectivo e, isso só vale para o conectivo e, não vale para o ou, não vale para nenhum outro. Quando o conectivo e aparece dentro de uma enumeração, ele não vale como conectivo. Ele não conta como conectivo. Na realidade, não há conectivo aqui. E aí, a briga que nós temos, né, para colocar na sua cabeça é o seguinte: Johnny, eu tô enxergando o e ali. Eu tô enxergando a vírgula, eu tô enxergando, tem conectivo. Você acha que eu tô ficando louco, Johnny? Não tem conectivo lógico ali. O que você está enxergando é uma vírgula, é outra vírgula e é um e da língua portuguesa. Mas naquele contexto, eles não têm a função, eles não estão executando a função de conectivo lógico. Quando você vir o conectivo e ou a vírgula em uma enumeração, você dirá, apesar de eu estar enxergando esses elementos, nesse contexto, eles não são conectivos lógicos. Na enumeração, o e a vírgula não contam como conectivo lógico. E, portanto, essa proposição é uma proposição simples. Proposição simples porque não tem conectivo. E você precisa se habituar com isso. Na enumeração, não conta a vírgula, não conta o conectivo e. Caramba, Johnny! Tem muita pegadinha sobre isso? Muitas. Historicamente, o autor faz pegadinha com isso. E se você lembrar dessa situação, você não erra nenhuma questão. Uma outra pegadinha que o autor faz muito com a nossa vírgula e com o e é quando ele coloca no sujeito. Veja esse caso aqui, ó, essa leitura que eu faço contigo. André, Bruno e Carlos foram à Argentina, certo? Beleza. Aí eu perguntaria rapidamente, tem conectivo? E você, né, numa olhada rápida, diria 2. Esse conectivo e essa vírgula são 2 conectivos. Só que uma análise mais profunda demonstra que, na verdade, eles não são conectivos. Por quê? O conectivo e a vírgula, que é um sinônimo dele, um sinônimo do conectivo e, quando aparecem no sujeito, formando um sujeito composto, não contam como conectivos. Porque perceba, quem é o verbo? Foram. Quem é que foram? André, Bruno, Carlos. A língua portuguesa chama essa situação de sujeito composto. É um sujeito composto por 3 núcleos. É um sujeito composto por 3 núcleos. Nessa situação do sujeito composto, essa vírgula e esse e não contam como sendo conectivos lógicos. Ao pé da letra,
essa proposição não tem conectivo. E não tendo conectivo, ela é uma proposição simples. São as únicas duas exceções à nossa regra. Quando aparecer no sujeito composto ou quando aparecer em uma enumeração. Historicamente, essas questões aparecem em prova, são sempre essas duas situações que são as pegadinhas que o autor cria. Só vale essa exceção para o conectivo e. Se aparecesse no mesmo contexto o conectivo ou, não cabe nem discussão, é sempre composta. A exceção é só no conectivo e. Para que você fique mais bem treinado, façamos mais exemplos e assim você vai pegando o jeito, certo? Coloco aí em sua tela. Temos então, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. O que eu quero de você? Eu quero que você leia cada sentença comigo e você diga se é simples ou se é composta, fechado? Eu trouxe aqui uma série de proposições, e tem outras inclusive, e eu vou ler contigo, e eu vou classificar simples ou composta, e eu vou dizer por quê. Eu vou justificar por quê, e você vai junto comigo ali. Se você conseguir, já fala alto aí. Simples, composta, vai que você acerta, não é? Então, vejamos lá. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Aqui não cabe nem discussão, né? Conectivo se então, tá bem óbvio aqui. Se aparecer o conectivo se então, essa primeira proposição aqui é uma proposição composta. Beleza, prof, essa aqui não tive dúvida nenhuma, o conectivo se então apareceu ali, beleza. Próxima. A nomeação do novo servidor público ocorre para a reposição de vacância em área essencial ou, opa, achei o conectivo, ó, ou o candidato aprovado não será nomeado. Se eu achei o conectivo ou, essa proposição é uma proposição composta. Beleza, prof. Tranquilidade, né? Conectivo ou tá aqui, não tem muita dúvida, não. Próxima. Os beneficiários dos serviços prestados pelo setor beta são mal atendidos. Para você dizer que ela é composta, ache o conectivo. Se você não achar conectivo, professor, eu quero dizer que ela é composta. Porque se você falar assim para mim, ela é composta, eu vou te perguntar logo na sequência, qual é o conectivo? Não existe, cara, não existe proposição composta sem conectivo. Se você disser que é composta, aponte o conectivo. Ah, eu não achei. Então não fale que é composta. Se você não achou o conectivo, como é que vai ser composta? Leia comigo novamente, ó. Os beneficiários dos serviços prestados pelo setor beta são mal atendidos. Perceba que o são é o nosso verbo ser. Esse é o verbo. Quem é que são? Os beneficiários dos serviços prestados pelo setor beta. Tudo isso aqui é sujeito, cara. Ó, são. Pergunta para o verbo. Quem são? Os beneficiários dos serviços prestados pelo setor beta. Tudo isso aqui é sujeito. São o quê? Mal atendidos. Esse é o complemento. Aqui não tem conectivo. Se não tem conectivo, essa proposição é uma proposição simples. Não há conectivo. É sujeito, verbo, complemento. Estrutura básica da proposição simples. Marcos vai para o escritório. Se e somente se, Pedro não trabalha. Essa aqui não tem nem graça, né? Se e somente se, Pedro não trabalha. Achei o conectivo. Essa proposição aqui é uma proposição composta. Beleza, prof? Próxima. Ou Marcelo gosta de futebol, ou Bruno gosta de natação. Vejamos. Ou Marcelo gosta de futebol, ou Bruno gosta de natação. Achei o conectivo, essa proposição é uma proposição composta. Ô, prof, mas e aquela exceção que você falou? Lembre que a exceção só vale no E, né? E ainda especificamente, a exceção só vale para o conectivo E se ele aparece no sujeito ou na enumeração. Então, não é o caso do conectivo O, é claro. Continuamos, mais aqui, ó. Como gosta de estudar e é compenetrado,
João se tornará cientista. Prof, simples ou composta? Composta. Por quê? Tem conectivo. Cadê os conectivos? Primeiro, um sinônimo do conectivo centão. Como gosta de estudar, junto com a vírgula. Lembre que na aula de sinônimos eu expliquei para você que esse como aqui no começo, ele é a partícula C. E a primeira vírgula que você achar será a palavra então. Você não falou que a vírgula era o E, meu irmão? Se você confundiu isso, você acabou de falar, Johnny. Você acabou de falar que a vírgula é o E. Se você pensou isso, é porque você pulou a aula de sinônimos do conectivo centão. Lá na aula de sinônimos do conectivo centão, eu te expliquei esse troço aqui. Que o como, junto com a vírgula, esse parzinho representa o conectivo centão. Além disso, tem esse E aqui, ó, mais um conectivo E aqui. Portanto, nós temos claramente, nesse caso, uma proposição que é uma proposição composta. Tem sinônimo do conectivo. Pode ser o conectivo, pode ser o sinônimo. Apareceu o sinônimo, beleza. Próxima. Não basta a mulher de César ser honesta, vírgula. Ela precisa parecer honesta. Essa vírgula quem que é? Essa vírgula é o conectivo E. Esse é o conectivo E. Por quê, prof? Porque é o seguinte, cara, esse não basta, e aqui é uma pegadinha que o autor fez, eu lembro dessa questão caiu, essa frase aqui, ela caiu numa prova há muito tempo de policial federal administrativo, o edital saiu no ano 2013 e a prova foi no início de 2014. Eu trabalhava já nessa época, né, desde 2008, nesse mundo de concursos públicos, e trabalhei nesse concurso, dei revisão, fiz também gabarito pós, e foi uma prova muito boa e questões muito boas. Esse não basta, ele, apesar de parecer outra coisa, e poder parecer, ele é uma proposição simples, por enquanto, no lado esquerdo aqui, ó, porque ele está dizendo, não basta craseado, como se ele dissesse, não basta para a mulher de César ser honesta. Essa é a primeira proposição. E, além disso, ela precisa parecer honesta. Então, nesse caso, temos um conectivo E escondido. Como nós temos um conectivo E escondido, essa proposição aqui é uma proposição composta também. Veja que essa vírgula ela não aparece dentro de uma enumeração nem dentro de um sujeito. Ela apareceu como um conectivo puro, separando, unindo, conectando duas proposições simples independentes. Próxima. Não é preciso cortar seu cabelo, pois ele está curto. O pois, ele é um sinônimo de quem? O pois é um sinônimo do conectivo se, então, tem que saber disso. A palavra pois, ela sempre é um sinônimo do conectivo se, então, e dessa maneira nós temos uma proposição composta. Claramente, uma proposição composta. Prof, o pois sempre é sinônimo do conectivo se, então. Você já sabe disso, também falávamos sobre na aula de sinônimos do conectivo se, então, certo? Beleza, próximo. Nesse país, o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro. Olha que interessante aqui, né? Nesse país é uma adjunta adverbial. Muito bem. Ele poderia ter colocado vírgula, mas até duas palavras a vírgula é opcional. Se tivesse vírgula aqui, não mudaria nada, porque afinal, lembre, né? Até duas palavras, a vírgula é opcional, mais do que duas é obrigatória. Essa parte aqui não tem função lógica nenhuma. O que importa é, o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro. Lembre que a palavra mas é sinônimo do conectivo E. Então, no fundo, aqui nós temos a seguinte proposição. Primeira proposição simples, o direito é respeitado. Segunda proposição simples, o cidadão não se sente seguro. Eu tenho a letra P de pato, a letra Q de quadrado e bem no meio eu tenho o conectivo E. Essa proposição é uma proposição composta. Beleza, prof, entendi o que você falou. Última. Ou Marcelo gosta de futebol, ou Bruno gosta de natação. Não vou nem discutir isso aqui, né?
Muito simplesinha, muito direta, proposição composta. Beleza, próxima. Obrigado. Veja então que ao longo dessa aula eu apresentei para você a regra geral e a exceção. Tome cuidado. O conectivo e, ele é um conectivo. Ele não será conectivo apenas em duas situações específicas. Ele não será conectivo quando aparecer no sujeito composto e também não será um conectivo quando ele aparecer na enumeração. Se ele aparece bem no meio, separando duas proposições, normal, ele é um conectivo lógico normalmente. Para mim, mais uma vez, foi um grande prazer. Até a próxima aula. Valeu!